Fala pessoal, boa noite. Começando aqui mais um o Israel Lisboa. Obrigado pela presença aí, Israel. Vamos conversar hoje aí um pouquinho de liderança, de turismo, né? Um pouquinho de cada coisa. É um prazer recebê-lo aqui. O Israel, que é executivo e superintendente do Grupo Cabral e Souza, mentor da área de liderança, palestrante. Israel, muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Diegão, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer todo meu de fazer parte desse projeto junto contigo. Sim. E vamos trocar ideia que Vamos trocar tem muito para ideia. conversar A hoje. noite é pequena, né? Pois é, Israel. Então, vamos falar um pouquinho sobre turismo, né? Nosso carro-chefe aqui do nosso bate-papo, mas é claro também que a gente vai trazer muitas experiências aí voltadas também à área de liderança, que é uma área que eu gosto muito também, que você tá aí para poder somar com a gente, né? Então, falando um pouquinho sobre turismo, né? O que representa o turismo para você? Você que tem muito também não só do turismo de lazer, mas do corporativo também, Sim. experiências importantes para falar para a gente, né? Já rodou muitos trechos aí e acho que é legal trazer, compartilhar com a gente um pouquinho dessas experiências, né, Zé? Bom, acho que viagem como um todo, além de você espairecer a mente, poder compartilhar novas histórias, conhecer outras culturas, viagem está muito ligada a networking, a Verdade. abrir a mente para novas ideias, buscar modelar coisas que funcionam em locais que você visita para trazer para sua realidade, para sua empresa, para o seu Verdade. dia a dia. Então, eu brinco que quando eu viajo, independente para o lugar que for, eu fico observando um negócio ou outro, o que está no hype naquela cidade, justamente para poder adaptar. É Acho que essa é a verdade. cabeça do E as empreendedor. experiências que a gente consegue tirar desses locais é impressionante, né? Eu mesmo, toda vez que eu faço uma viagem, eu sempre trago na bagagem alguma coisa de especial, que eu levo para a Sim, vida, que eu levo sim. para minha empresa, que eu consigo, né, colocar em algum lugar Experiências, essa experiência, pessoas, pessoas, né? pessoas que você conhece na viagem. Então, viajar é sinônimo É de verdade. enriquecimento de mentalidade, de É fato. verdade. E assim, conversando um pouquinho sobre você, sobre sua vida, sobre sua jornada, né? Você começou muito cedo, né? Aos 14 anos de idade, você começou com seu pai. Como é que foi esse início, Israel? Cara, com 14 para 15 anos, queria ter minha liberdade financeira. E meu pai, muito empreendedor desde aquela época. E Você veio de uma família de empreendedores? minha mãe é professora, Hum, hoje vice-diretora no estado. Meu pai toda a vida empreendeu. legal, Então eu já vivenciava isso dentro de casa. legal. E resolvi viajar com ele. Na época era atendimento ótimo nas cidades vizinhas aqui de Sim. Conquista, na Bahia como um todo. E eu falei assim, ó, Já preciso, viajava desde pequeno. preciso do meu dinheiro. Ele falou assim, dou o dinheiro. Viaja comigo que você vai receber sua diária. Legal, E cara. aí comecei desde cedo a abdicar de fato muitos passeios na sexta, porque tinha Sim. que viajar sábado cedo, tinha que viajar domingo cedo. Vários finais de semana perdidos. em busca Renúncias, né? dessa, em busca dessa liberdade, desse amadurecimento Sim. mais rápido, desse foco, né? E assim, as renúncias que você pratica, ela sempre te molda, né? Sim, E te faz aprender, né? Então, você, por exemplo, hoje você tem um perfil muito da área de liderança. E eu acho que tem tudo a ver com esse início seu, né? O que você aprendeu lá nos 14 anos, né? Né, dessa prática de liderar, de entender como funciona, de empreender. assim, eu costumo dizer que liderança você pode moldar, treinar uma pessoa para ser líder e outras a liderança é reconhecida. Então, desde novo, eu aprendi a lidar com diferentes perfis de pessoas, Verdade. aprender a contornar situações, às vezes, dificuldades, né, nos atendimentos, nas Sim, viagens. Então, tinha que atender, às vezes, desde o mais novo ali, adolescente, a atender uma senhorinha. Então, tinha que moldar o meu atendimento, moldar a forma como eu tratava cada um. sim, Então, eu acho que essa modulação veio desde um atendimento que eu nem pensava, de fato, sim. nesse posicionamento de liderança, né? Mas veio moldando Verdade. de lá para cá. E é interessante, cara, porque a liderança ela é complexa. Ela não tem uma forma exata, né, de liderar.
E aquela ideia, aquele estereótipo antigo de você bater na mesa, de gritar e tal, aquilo ali acabou há muito tempo, né? Hoje você não consegue mais impor respeito. Então, assim, um leão, ele impõe respeito sem abrir a boca. Se você passa 10 cachorros latindo, pra você não é É nada. reconhecimento, né? Não é? Mas o leão, ele tá quietinho na dele ali, sem abrir a boca, ele já impõe respeito. Então, acho que a liderança parte muito disso, né? De você entender o perfil de cada pessoa, subordinado, Sim. e você moldar a maneira, as atitudes que você tem que ter, né, com cada um, né? Passa muito por isso, né? Eu acredito que a forma que você conduz as pessoas, de fato, e o proveito que você tira disso é o sentido real da liderança hoje, Sim. principalmente dentro das empresas. Então, não adianta eu querer liderar no grito, na imposição, se quando eu saio da sala o meu liderado não Exatamente. acredita naquilo que eu estou falando, não reconhece como líder e não entrega o que está sendo Exatamente. solicitado. Então, eu, assim, desde mais novo, desde quando eu comecei a empreender, aprendi a modular Sim. o comportamento e a forma de tratar as pessoas para extrair o melhor delas. É verdade. Então, aprendi naquela época, às vezes um pouco imaturo, Sim. e aprendi meus 17, 18 anos com meu pai, de fato, a extrair o melhor das pessoas, a polir. As pessoas, muitas são diamantes brutos com condições, com qualidades, que às vezes são descartadas por conta de algum comportamento ou outro. Então, eu aprendi... E também, muitas vezes, por você não entender a pessoa. Exato. E não se colocar, muitas vezes, no lugar dela, que depois de um tempo, você começa a aprender a tentar extrair o melhor de cada pessoa. E, às vezes, são problemas simples que você consegue se colocar no lugar da pessoa e entender o que ela está sentindo. E conduzir ela da melhor forma. A gente vê muito isso nos times de futebol, né? Você vê que um jogador não está rendendo nada com o técnico, chega um novo líder, um novo técnico, ele começa a render. Eu postei até um vídeo hoje falando da liderança do Renato Gaúcho, que de fato, quando a gente olha para o mercado brasileiro de treinadores, eu sou flamenguista, não sou torcedor do Fluminense, mas... Falar de Fluminense, ganhou ou perdeu hoje? Perdeu. Ei, que pena, já eram os brasileiros. E de fato é um cara que você vê que tem a gestão do grupo. Todo time que ele passa, ele tem o reconhecimento da liderança do grupo, ele consegue extrair desde o jogador boleiro, marrento, ao jogador disciplinado, os caras respeitam ele. O Renato Gaúcho pegou um Fluminense que ninguém acreditava que passasse da primeira fase. Um elenco, limitado, não é o elenco melhor, um dos melhores do Brasil. Sim. E o cara botou na semifinal. Isso diz pra gente muito sobre liderança, né? Sim. Sobre o quanto o papel de um líder é importante no ambiente que ele está. E tantos times ali com muito mais dinheiro, recursos, e não conseguiram chegar tão longe quanto o Fluminense. Então, isso é importante. E eu vejo também, Israel, que teve uma diversidade de negócios na sua carreira, não foi só a ótica, né? Não, teve muita coisa. Teve muita coisa, né? Você trabalhou também em loja de roupa, sapato, até hamburgueria. Como é que foi isso? Assim, veio pela busca incessante, de fato, pelo crescimento pessoal, profissional, pela liberdade financeira. Então, assim, minha família sempre trabalhou muito, mas a gente nunca teve um padrão de riqueza. Então, eu sempre busquei essa liberdade não só para mim, mas para ajudar também dentro de casa. E logo depois da ótica, eu comecei a perceber o seguinte: preciso aumentar aqui meu faturamento. E com 17 anos, se eu não me engano, para 18 ali, meu pai perguntou o que eu queria de presente. E aí, podia pedir a carteira de motorista, podia pedir outras coisas. Eu falei assim, não, eu quero roupa para eu trabalhar. Já tinha buscado fornecedor, feito cotação, já tinha organizado toda a logística disso. Comprei na época. Comecei a vender roupa masculina, então atendia meus amigos, botava as roupas dentro de uma mala, descia para o centro da cidade para atender algumas pessoas, ia na casa. Legal, depois veio bolsa, relógio, sapato. De tudo um pouco. Fui ampliando. E aí a hamburgueria surgiu de um desejo de ter um negócio físico, de ter
Assim, meu pai já tinha tido um negócio de comida um tempo atrás. Eu ajudava, às vezes, nos finais de semana, mas eu estava estudando ainda. E falei assim, surgiu a oportunidade na época de fazer o negócio. E ele falou assim, ó, eu entro contigo de sociedade desde que da cozinha e da comida eu cuido e o resto você se vira. Nunca tinha fechado uma folha na vida, nunca tinha pagado um imposto, nunca tinha gerido outras pessoas. Falei, bora. Nunca tive medo de trabalhar, não vai ser agora. E foi quando a gente inaugurou a Chiques na época. Fiquei à frente da Chiques, se eu não me engano, 6, 7 anos. Um tempo bom, né? Crescemos, ampliamos, abrimos ponto só de delivery, abrimos uma unidade maior. E aí foi essa caminhada aí do empreendedorismo até... Legal, cara. Então uma jornada repleta de aprendizados, né? Muito. E dificuldades, né? Porque a dificuldade te molda, né? Sim, de fato. Não é? Dificuldade do empreendedor hoje. Exatamente. Se você não usar isso para te moldar e te amadurecer, Verdade. você desiste na primeira Sem pedrada dúvida. que você recebe. E se você também não ter resiliência para você encarar essas dificuldades e prosseguir, na minha primeira empresa mesmo, foi uma experiência assim super negativa. Eu tinha tudo para não querer empreender mais nunca. Eu sou da área financeira, fui bancário por muitos anos, e na primeira minha experiência eu falei assim, não dá para mim. Só que algo dentro de mim falava, não, eu vou continuar tentando, Sim. E depois eu fui para minha segunda tentativa, nova empresa, e hoje eu estou com mais uma empresa, e entrei na área de turismo também, que é uma paixão que eu já tinha, e depois de um tempo eu olho para trás e falo assim, como foi bom passar por que eu passei, sabe? Pelas dificuldades. Serviu de aprendizado para os novos negócios. Exatamente, né? As noites mal dormidas, as noites nem dormidas. Sim. Não é? De preocupações, mas tudo tem um propósito na vida da gente, né? E é para deixar a gente mais forte, deixar a gente mais preparado para novos desafios que virão e que aconteceram nesse período que eu passei por essas outras empresas, mas pelo fato de você estar um pouco mais preparado, você sabe melhor onde pisar, você sabe melhor alianças que devem ser feitas ou não, então molda isso, né? E dar errado algo na vida é normal. É verdade. A maneira como você lida com isso e trata isso é o que vai que faz a diferença. Diferenciar de ter sucesso ou não. Então, é verdade. Tudo que eu empreendi ao longo desses anos serviram de aprendizado para gestão, para liderança com pessoas. Verdade. Então, não é que deu errado. Deu certo até aquele momento para partir para um novo aprendizado. São ciclos, né? Exatamente. São ciclos. A gente tem que passar por cada ciclo, extraindo o melhor de cada um, né? Às vezes você entra em um ciclo achando que vai ser um resultado, de repente vira outro, mas eu acho que cada um ciclo te prepara para algo, né? É importante. Cara, e hoje você está na Cabral e Souza, né? Uma das maiores empresas aqui da nossa região, né? Gigantesca Cabral e Souza. São 4 CDs, como você falou, né? 2 lojas, 870 funcionários. É gigantesco, hein, cara? Como é que você está na superintendência executiva lá, né? Do grupo. Como é que funciona, Israel? Como é que você consegue atribuir essas atividades? Porque não deve ser fácil você trabalhar à frente da empresa como a Cabral de Souza, num cargo de diretoria, e ainda você conseguir, né? Você fazer trabalhos de liderança, palestras. Como é que você consegue unir tudo isso e conseguir ter êxito em tudo? Vou dizer que eu consegui 100% não, de fato é um aprendizado diário, mas... independente do negócio familiar, e aí posicionamento muito profissional desde o início, eu entrei na Cabral para implantar o e-commerce na época, 6 anos atrás. Implantei o e-commerce e aí vieram outras oportunidades, abracei outros projetos, fui crescendo como profissional de fato lá dentro, independente das relações. E a gente vem numa batente muito forte nesses últimos anos de estruturação de modelo de gestão, de um modelo de negócio, de uma gestão estratégica dentro do negócio. Então, toda essa base vem de trazer pessoas certas para o time, de trazer gente que vá somar, que acreditem no propósito do negócio, que acredita com a visão que você passa para o negócio.
Então, hoje, acompanho os setores internos da empresa, né? Então, RH, TI, controladoria, financeiro. Então, a gente trouxe gente para somar nisso. Legal. Então, logo quando eu assumi essa área, eu entendia que o modelo de gestão precisava ser renovado. Né? Então, a gente implantou um modelo de gestão estratégica dentro da empresa e trouxemos pessoas para poder tocar isso com a gente. Então, não adiantava querer fazer tudo sozinho. Então, trouxemos pessoas boas, competentes para poder atuar do nosso lado. E a gente tem Toninho, Cabral, Mariá, à frente, que tem são todo um suporte, né? nossas referências para poder atuar no dia a dia. Então, a gente tem um negócio grande, mas temos as referências e temos os espelhos para poder continuar dando certo. É verdade, é isso, né? Nada funciona com uma pessoa só ou com duas, tem que ter uma equipe por trás, né? E por mais que seu negócio seja pequeno, sua visão, sua mentalidade tem que ser grande. Se você não começar a pensar em crescer de forma estrutural, você não consegue, cara. É começar pequeno pensando grande. Exatamente, começar pequeno pensando grande. Brincar com um dos mentorados que ele tem uma loja de suplementos pequena e, de fato, assim, tem ele mais 2 funcionários, mas eu falei para ele, assim, ó, são 2 funcionários, já existe cultura dentro do seu negócio, o que você permite, o que você não permite, já existe gestão, já existe liderança de pessoas, então não ache que por não ser uma marca grande do mercado ainda, você não tenha que pensar dessa forma. Então, a gente trabalha muito na estruturação disso para poder chegar num planejamento estratégico ao longo dos anos e crescer esse negócio. Então, vai muito do que a gente veio implantando na Cabral ao longo desses anos, uma visão estratégica de médio e longo prazo, e entender o cenário atual da Cabral e onde os sócios querem chegar ao longo desses anos. Então, todas as ações, todos os movimentos de novos CDs, de mudança de loja, foi minha esposa Noêmia que tocou a questão da loja de festa, tudo isso vem de um ideal e de um objetivo. Não é nada que surge do nada no chuveiro. Existe um planejamento, existe um ideal a ser seguido para isso. Legal, cara, interessante. E eu estava vendo também que você cursou Direito, né? Cursei Direito. Você tem uma veia muito do empreendedorismo. O que te fez a buscar a área de Direito? Quando eu comecei com a hamburgueria, eu já estava no Direito. Estava 4º, 5º semestre, tinha começado a estagiar, e aí dividia o estágio com os afazeres da hamburgueria. Às vezes ia abrir a hamburgueria 2, 3 horas da tarde de terno, abrir as mesas, cadeiras, limpar, para depois em casa trocar de roupa, de fato, para vir para a hamburgueria. Então, o Direito entrou na minha vida, de fato, como uma formação. Eu entendia que na época, por uma falta de visão minha mesmo, que não era para eu ter feito administração, que eu precisava fazer um curso que me trouxesse um know-how, que eu pudesse empreender na área, mesmo não tendo negócio. E aí Deus foi lá e botou uma hamburgueria na frente, mudou todo o percurso. Né? Mas assim, o que foi formado, o que foi estudado, de fato, fica de conhecimento, de aprendizado. Eu acabo utilizando o Direito no dia a dia, né? Principalmente em algumas questões da Cabral hoje. Então, a gente tem montado um departamento jurídico. Então, nada se perde, né? Então, o conhecimento que você adquire, ninguém te toma. Você sabendo aplicar ele e conduzir isso no seu dia a dia. Essa transição do direito, né, que você teve, ela partiu do momento que você estava na hamburgueria, então? Ou já era algo que já... O empreendedorismo sempre falou muito alto. Sempre falou muito alto. Né? O direito, acabei formando tudo. Sim. Mas o estágio, de fato, eu larguei quando a hamburgueria começou a consumir mais tempo e exigir mais de mim. E eu precisava botar na balança não uma projeção de carreira
e um retorno financeiro imediato, então estava muito bem no estágio, mas não era o que ardia meu coração, não era meu sonho, não era meu propósito. E aí, na época eu cheguei para o advogado, falei, ó, preciso ir pro meu negócio. Legal. Aprendi muito, continuo aprendendo contigo, mas eu preciso empreender. É o que me faz mover todos os dias. Verdade. Falando um pouquinho dessa liderança, né? Liderança com propósito, né? Na sua visão, qual a diferença de um chefe e um líder? A primeira coisa que diferencia um chefe de um líder para mim é postura. De fato, o chefe ele não entende de gestão de pessoas. Sim, comportamentos, né? Então, hoje a figura do líder está ligado diretamente a você saber gerir e conduzir as pessoas em prol de um objetivo, em prol de uma meta. Então, hoje, sim, precisa buscar ter mais líderes dentro da equipe, por mais que eles não exerçam cargo de liderança direto, sim, do que verdadeiros chefes, como antigamente. Conciliadores de situações, né? Que saibam resolver. Que você delegue e consiga resolver algumas situações, né? Porque o líder, ele tem vários atributos. Um deles é você identificar aquele conciliador dentro da empresa, né? Eu costumo muito ver isso lá, de você traçar o perfil, e tem pessoas dentro da equipe que tem aquele perfil mais de saber ser o momento de conciliar, de entender e de resolver. Não é aquela pessoa sempre que espera que alguém resolva. Então, quando a gente fala de postura, não estudava muito liderança quando era mais novo, e quando eu finalizei o projeto do e-commerce, eu assumi a função na Cabral de agente de gestão estratégica. E dentro do planejamento estratégico de tudo que tinha sido implementado, o agente de gestão estratégica fazia exatamente aquilo que eu já fazia no meu dia a dia. Legal. Que é acompanhar as pessoas, ligar elas em um objetivo, saber lidar com cada uma diferente para poder, de fato, entregar o que a Cabral precisava, o que Toninho solicitava. Então, foi muito desse molde, né, do comportamento, e aquilo que eu já exercia, que eu já fazia, indiretamente, sem saber o que era. Então, veio muito para moldar nesse sentido. E, de fato, a liderança, você reconhece um líder independente da função que ele está. Claro que existem pessoas que podem ser lapidadas, formadas a médio e longo prazo, mas aquele mercado em que o chefe ficava ali com o chicote na mão, tendo que implorar para as pessoas trabalharem, aquilo para mim acabou. Com certeza. E tem uma diferença também importante do comportamental, né? Do chefe para o líder. O chefe é aquela pessoa que cobra, mas ele não mostra os caminhos. Não conduz, né? Então, tem uma frase até legal que eu gosto de um escritor, do Chopin, que ele fala que a melhor maneira de educar uma pessoa não é o exemplo, é a única. Né? É interessante porque o líder, ele não é aquele que senta na cadeira e só manda. É aquele que ele abraça a equipe, e a equipe vê que ele está produzindo, que ele está fazendo, que ele está motivando, e aí todo mundo compra a ideia, né? Eu trabalhei no banco durante um tempo, que eu tinha um líder que, cara, ela motivava tanto a gente da maneira com que ele fazia, que tipo, a gente se sentia na obrigação de fazer algo a mais sempre, porque o cara, quando estava com a gente, você sentia a energia do cara, era um líder mesmo, entendeu? Você reconhecia o papel dele de liderança na equipe e queria fazer o que ele fazia. E hoje eu tento transferir muito disso que eu aprendi para minha equipe. Sabe? Tipo, quando eu vejo que tá em um momento de dificuldade, tá num dia ruim, num mês que não tá tão legal, eu tento me aproximar e mostrar que a gente tá junto, mostrar que a gente consegue um objetivo se a gente trabalhar juntos, pensarmos juntos, né? Então, é interessante. Acho que isso tem muito a ver também com liderança, né? Você sair daquela sua zona de conforto, que é muito
tranquilo, uma pessoa que senta no seu ar-condicionado, na sua cadeira e só delega e só manda, mas ele não sabe por que não está acontecendo o resultado, o que tem que mexer, o que tem que melhorar, quais as ferramentas que tem que dispor para aquilo. Então passa muito disso também, né? De fato, assim, liderança, existem aqueles dois discursos, né, na internet. A liderança que alguns falam da gestão de pessoas de forma bonita e aquele chefe mandão, Sim. mas existe uma liderança através de um método, através de um propósito, através de um planejamento de fato, de estratégia, que não quer dizer que você não vai ter dificuldade com a sua equipe, não quer dizer que você não vai ter pessoas ruins na sua equipe. Sem dúvida. Mas é a forma como você extrai isso e lida isso no dia a dia. Então, vai ter mês ruim, vai ter mês que não vai bater meta, vai ter mês que você vai querer começar do zero. E o papel do líder é justamente parar, pensar, entender o que precisa ser feito e conduzir essas pessoas para o que precisa ser feito. Verdade, verdade. E assim, Zé, como você acha que se constrói uma cultura forte de liderança dentro de uma empresa? Bom, cultura costuma brincar que ela lhe mata ali no café da manhã, né? Se você não tiver cuidado. Verdade. Então, cultura vai muito além de frase na parede, visão, missão, valores, o que está no slide institucional. Verdade. Cultura, para mim, para Israel, é o que você aprova no dia a dia, é o que você permite no dia a dia. Então, se eu tenho um liderado na minha equipe que eu estou permitindo ele fazer algo que não vai de encontro com aquilo que eu acredito, aquilo é uma cultura permissiva. Sim. Eu posso não estar enxergando isso, mas é cultura. Está muito ligado com disciplina, né? Então, cultura é o que você... Primeiro é o que você permite e o que você não permite na sua empresa, desde a hora que ela abre. E aí modular isso é o que vai fazer você implantar a cultura de alta performance, implantar a cultura de resultado. Mas não adianta o empresário querer falar só de alta performance e resultado e ser permissivo com tantas outras coisas comportamentais dentro da empresa e não consertar isso. Acaba ficando um discurso dúbio de cultura de resultado e cultura de permissividade em relação ao comportamento. Então, com os que eu lidero, com as pessoas que eu acompanho, algo que eu busco conversar muito é o comportamento antes do resultado. Então, a gente conversa muito sobre as outras pessoas, sobre as pessoas da equipe, sobre a forma de conduzir cada uma. A gente trouxe gestores novos que precisam de adaptação à cultura da empresa, precisam entender a forma como a empresa funciona, e vai muito do acompanhamento diário. Vai muito de estar com aquele cara ali, às vezes conduzindo na forma que ele vai falar com tal pessoa que está há mais tempo na empresa, que já está há muito tempo no cargo. Assim, vai por esse caminho, é melhor, vamos conduzir dessa forma, vamos alinhar aqui isso aqui, mas vamos sentar para planejar e entregar do nosso jeito, do jeito. Então, acho que cultura vai muito disso. É aquilo que você permite. Acho que é o ponto principal da cultura dentro de uma empresa. Para a gente fechar esse ponto aqui da liderança, você acha que liderar é mais sensibilidade ou mais técnica? Ou ambas as coisas? No ambiente corporativo, é uma soma dos dois. Né? Você não vai promover um líder que não tenha competência suficiente ou contratar alguém que não tenha competência suficiente. Mas eu, Israel, só contrataria avaliando as competências técnicas, mas observando o comportamental, a sensibilidade dessa pessoa. Verdade. Porque técnica, a depender do cargo, você treina, você molda, você... E um líder desmotivado desmotiva toda uma equipe. Né? Não, e o comportamento comportamento, caráter, não dá para você moldar. O cara já vem, já traz. Verdade. Quando você está formando alguém de baixo, você vai moldando as técnicas dessa pessoa e tentando conduzir ela para um comportamento adequado, para o caráter que precisa ser o entregue por ela, né, no dia a dia. Mas quando você vai trazer alguém de fora, no caso, citando a Cabral,
A primeira coisa que eu analisava na entrevista era a forma como aquela pessoa se comportava, Sim. falava, como é que ela falava dos outros empregos dela, Sim. como é que ela falava dos liderados que ela passou. Então, isso aí me chamava muito mais atenção Sim. antes de olhar o currículo. Tanto que muitas entrevistas eu olhava o currículo junto com a pessoa na hora. Justamente para entender primeiro como é que ela ia se comportar Sim. antes de ver as competências técnicas. O Né? currículo é importante, mas você coloca o que você quer, né? Papel aceita tudo, O né? papel aceita tudo. Agora, comportamento, você não consegue Exatamente. mudar muito tempo, não. Exatamente. Realmente tem a hora que, tipo, você olha o currículo da pessoa, tá impecável, mas quando você começa a conviver, você vê que a realidade é bem diferente, né? E a gente está no ambiente empresarial hoje, assim, falando aí das gerações, tudo, que não é que não é permitido, mas se você quer gerar resultado mais rápido através das pessoas, você precisa aprender a se comportar e a liderar elas. Então não adianta eu ter formação em Harvard e não saber conduzir Sem uma dúvida. pessoa do chão de fábrica, uma pessoa, Sem dúvida. um motorista, um vendedor, a forma como você lida com eles e que eles enxergam você liderando diz muito mais do que sua formação numa boa faculdade, em um curso Diz muito bom. Mais. E você passar para cada subordinado seu a importância que cada um tem é super importante, né? Independente do cargo, da função, todo mundo se sentir, né, importante naquele papel que está desempenhando, eu acho que isso também é liderar, de certa forma. Sim. Né? Você motiva a pessoa que é aquela, não é só quem pega no volante que faz o carro chegar, né? Tem um mecânico, tem o que coloca o combustível. Vai muito do alinhamento de expectativa, Exatamente. né? Você alinhar com o seu liderado o que você espera que ele entregue, a forma que ele tem que entregar e o prazo que ele precisa entregar. Você tem esses 3 pilares alinhados com ele, e se ele entrega, você reconhece, você de fato vê, enxerga, né? Ele vai continuar produzindo, ele vai continuar crescendo, motivado a continuar entregando o trabalho dele. Pô, legal. Cara, é um papo muito gostoso esse de liderança, né? O podcast é muito voltado para turismo, mas assim, eu me encaixo muito nesse papo com você, porque eu tô à frente também de uma empresa, de 2, na verdade, e eu vivo isso diariamente. Então, é um papo muito legal sobre liderança, porque a gente vê dia a dia o que é o desafio de um líder, né? Nas várias possibilidades, necessidades, dificuldades que esses desafios trazem para a gente. Sim. Então, você colocar em prática isso todo dia e saber o termômetro de cada situação, eu acho que é o papel, eu me colocando nesse papel de líder agora, para mim a maior dificuldade é você ter o termômetro de cada situação. A hora de cortar, a hora de incentivar mais, a hora de mostrar que tá errado, que precisa de uma melhoria naquele ponto, saber dialogar, saber motivar. Então, esse termômetro, né, para mim da liderança é o que é mais difícil, você entender cada situação, e às vezes eu venho 3 pessoas na minha sala por dia, cada uma com uma situação diferente, e você tem que saber de um jeito diferente. Você tem que saber tratar cada uma de uma maneira diferente. Esse papel da liderança conciliadora vai muito de você conversar com 2 pessoas diferentes, o mesmo assunto, da forma diferente, orientar de um jeito diferente para que elas cheguem no mesmo objetivo de forma diferente. Exatamente, é isso. Mas é uma área que eu amo, né? Não é à toa que eu já estou na segunda empresa e assim, também não vejo que é algo nada difícil e complexo a ponto de você não conseguir. Eu acho que você precisa ter um entendimento do ambiente que você está, as pessoas que você... fazer a leitura, né? Sim. Quando você consegue fazer a leitura de ambiente, de pessoas, de objetivos concretos que você tem, fica muito mais fácil você escalar o que você precisa, né? Então, esse é o ponto principal. Eu acho que a gente vem de uma geração que vem aí, uma geração mais nova, que acabou banalizando muito
o emprego, o Sim, trabalho, sem dúvida. por conta de lideranças ruins. Não é que a geração Z não quer trabalhar, ela não quer Verdade. trabalhar com chefe ruim, um cara que não tenha gestão de Isso pessoas, que não saiba conduzir. Isso repercute em tudo na nossa vida hoje. Para reparar, você procura às vezes um prestador de serviço, você não acha. Você procura às vezes um eletricista, rapidamente você leva 1, 2, 3 semanas atrás de um eletricista, você procura um ajudante de pedreiro, alguma coisa. No nosso dia a dia, situações corriqueiras e tal, e a gente não acha, cara. Coisa que antigamente você tinha de sobra. Então acho que muito mercado, a geração hoje é uma geração muito diferente. Sim. Muito diferente. Então, assim, o esforço que a outra geração fazia para você chegar onde chega, hoje não. Hoje se espera que aconteça e você se coloca no ponto como telespectador. Você não é mais o agente daquela ação, você simplesmente se coloca, se der tudo certo, eu vou ser isso. A gente vê uma geração mais nova hoje muito mais ligada ao propósito, aquilo que ela acredita Sim. e aquilo que ela espera do outro no ambiente de trabalho, do que uma geração que, pelo menos na minha época, buscava aquela questão financeira o tempo todo, de forma incessante. Hoje, você pega a geração mais nova que quer ter um emprego bom, Sim. mas que quer ter um propósito dentro dessa empresa e que quer ter uma vida pessoal ativa também. Exatamente. Então, e não sabe renunciar, não sabe sacrificar nada. É a pessoa que simplesmente ela quer tudo, ela almeja construir várias coisas, mas ela é limitada ao que ela busca, ao que ela planta. É aquela história de você querer encher o cesto de fruta e você não está todo dia levantando para poder plantar, para poder regar. Como que você consegue fazer isso? E assim vai muito de fato do posicionamento dos líderes hoje no dia a dia. Então, as pessoas costumam brincar que não gostam de contratar a geração Z, né? Mas, rapaz, eu gosto de gente de qualquer geração, se a pessoa tiver, de fato, sede de trabalhar, de entregar, de ter um propósito. Claro, eu ainda prefiro os mais novos porque você tem mais tempo para moldar, para ensinar, para poder conduzir. Menos vícios, né? Então, posicionamento, de fato. E o vício de comportamento é algo que atrapalha. Muito, quando a pessoa já tem vícios de comportamento, ela vem para sua empresa com... É complicado você lidar com essa pessoa. Líder, gestor, a maioria hoje em dia não tem a paciência de querer moldar o outro. Sim, de querer formar o outro, de formar um sucessor, de formar um liderado. Então, vai muito mais por não ter líderes tão bons do que, acredito, um problema de geração. E assim, Zé, eu acompanho alguns empreendedores, alguns empresários e tal. Eu não conheço ninguém que conseguiu grandes resultados, grandes objetivos, sem sacrificar nada, cara. Sem buscar incessantemente por algo, por perder noites, sabe? Eu não conheço, então eu não sei qual o propósito de você querer, você achar que vai, se você não busca isso de forma incessante. Porque, assim, para chegar onde eu cheguei, eu tive uma trajetória de muita luta. Queimou o barco várias vezes. Queimei várias vezes. As pessoas que estão próximas a mim, elas sabem, de noites virado trabalhando para entregar relatórios na minha outra empresa, entendeu? De chegar final de semana, eu ver todo mundo fazendo alguma coisa de diversão, de lazer e tal, e eu estar trabalhando dentro de casa. Quando eu coloquei na minha cabeça, eu era apaixonado por turismo, por viagens, né? Uhum. A ponto que eu falei assim, eu vou abrir uma agência de turismo. Me estudei, me qualifiquei. Qual era o tempo que eu tinha? Eu tinha uma empresa que já me consumia muito do meu tempo. Qual é o tempo que eu tinha? Eu tinha as madrugadas, cara. Pra poder fazer. Eu falei, não, mas eu tenho as madrugadas. Pelo menos quem vê de fora, vê crescendo, te vê tendo sucesso em qualquer área, te julga sem nem saber do bastidor. Exatamente, é isso. Então, assim, a pessoa não imagina o quanto é sacrificante ter uma preparação para você conseguir algo a mais, para você sair daquela zona de conforto. Ah, não, já tá bom aqui, já tenho meu sustento e tal, vou estacionar por aqui, tá bom demais. E assim, eu vejo muitos colegas da minha área que têm esse pensamento. Nada contra, cada um é cada um e tal, mas tipo assim, tá bom, tá dando meu sustento, tá legal, tá dando para viver bem a vida, eu não busco nada mais, eu tenho sempre uma mentalidade diferente, cara. Para mim,
tá faltando algo, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, sabe? Na minha empresa, como pessoa, eu sempre busco esse detalhe a mais. Eu não sei ficar um ano inteiro, começar um ano e terminar esse ano da mesma maneira que eu comecei. Eu tenho que ter ideias novas, eu tenho que buscar algo novo, eu tenho que lançar um produto, eu tenho que buscar um novo contrato. Eu sou assim, não consigo parar, cara. Não, e assim... É bom e ruim ao mesmo tempo. Minha mulher mesmo não gosta muito, né? Mas... a renúncia, de fato, do empreendedor, do líder, de fato, vem desde o início da jornada, né? Então, você falou aí de ver pessoas curtindo e tudo. Sim. Eu lembro desde a minha adolescência, desde as noites até mais tarde na hamburgueria, no início mesmo, de ver os amigos irem pro bar, para restaurantes, e eu ter que ficar trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, 1h30, de ter que renunciar finais de semana com minha esposa, namorada na época, porque eu estava trabalhando. Então, eu acho que se você quer crescer de fato, você tem que aprender a renunciar. Verdade. Renunciar, às vezes, os prazeres que você tem durante um período para você, sim, de fato, focar naquilo que você quer. E essa busca incessante é a busca do empreendedor diária, do líder, porque a gente sabe que é isso que vai mudar o jogo. E assim, ao mesmo tempo, saber fazer as alianças, né? Com sua esposa, com seus filhos. Saber combinar. Saber as combinações, porque é aquele tipo de coisa. Você sacrifica aqui, mas no final de semana você pega a sua família, você pega a sua esposa, leva num restaurante legal e tal, você faz uma viagem ou 2 no ano. Então, assim, é saber lidar. Eu também não sou adepto daquelas pessoas que, tipo, coloca tudo de lado para viver algo totalmente exclusivo. Eu acho que também não é por aí. Não quer dizer que você abdicar de algo, você está trocando a prioridade. Exatamente. A prioridade continua sendo a sua família. Exatamente. Mas você está colocando um esforço maior em um propósito, em um negócio, para que isso traga benefícios para a sua família. Perfeitamente. É isso aí que eu penso. Cara, é muito legal falar sobre isso. Acho que tem que mudar até o nome do podcast. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de turismo agora, né? Você tá morando hoje em São Paulo, né? Ou fica lá e aqui? Lá e cá. Minha esposa tá fazendo Le Cordon Bleu lá, um curso de patisserie, de confeitaria. Legal, cara. E eu tô aproveitando para fazer várias formações também na área de negócios, de escala de negócios, de liderança. E aí tô lá e cá. Legal. Quando eu tô lá, faço o trabalho da Cabral Online, faço meus acompanhamentos semanais com os liderados, reunião dos projetos, e aí fico nesse bate e volta para poder estar presente também fisicamente aqui nas entregas. Tá em cima do avião toda hora. Não tem mais, foi bate e volta, cheguei de madrugada, já hoje cedo reunião com já TI. Foi prejudicado aí com esse clima e esse aeroporto aí? Tá chovendo reclamação aí, né? Na época do São João aí eu... Perdi voo por causa até disso. Falava com o Zezinho aqui do último capítulo que a gente teve aqui. Uma cidade tão potencial. Muda o aeroporto, mas não muda o problema. É isso, né? Cara. Muda o aeroporto, muda de endereço, o problema é o mesmo. Ontem eu vim no voo da Latam ontem, que atrasou. E parece que o da Gol não saiu ontem. Não sei o motivo, mas tinha um pessoal hoje para encontrar junto com o time de TI no evento da TOTS que teve. E o pessoal não veio. Não conseguiu vir. A gente pega aeroportos até menores, cidades até menores que a nossa, com o sistema funcionando, os instrumentos funcionando direitinho, e o nosso, essa dificuldade, né? Falta um pouco isso, de gestão e de acompanhamento ali das situações críticas e como é que resolve isso. Verdade. Vamos torcer, né? Para que um breve e curto espaço de tempo aí a gente tenha esse problema resolvido, porque... Você pegar, não afeta só a Vitória da Conquista, é a região inteira, né? É a região inteira. É a região inteira. A gente tem uma agência de turismo aqui, a gente vê um pouquinho do problema que os nossos clientes trazem, né? Agora imagine se você pegar um macro desse problema. Então é algo muito maior do que a gente imagina. E gente perdendo compromissos, enfim, é um caos. Atrapalha muito. Nossa. É um caos. E falando agora de turismo empresarial um pouquinho, Israel, o quão é importante o turismo empresarial e uma logística bem feita, bem
adaptada à realidade de cada empresa, né? Recentemente nós fechamos até uma parceria aí com a Cabral e Souza, né? E a gente está fazendo a logística de você. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? Porque assim, é diferente o turismo, eu costumo falar sempre, é diferente o turismo empresarial do turismo de lazer. Sim. O turismo de lazer é aquele turismo que ele consegue esperar, consegue ver a melhor possibilidade, a melhor oferta e tal. E o turismo empresarial não, é o turismo de necessidades, de urgências, né? Então você ter essa sensibilidade, esse entendimento, acho que é importante, né? Sim. Então hoje a gente tem algumas empresas referências como a Cabral e Souza, né, na nossa empresa, e a gente tem um setor que cuida só dessa logística empresarial. Você, à frente da Cabral e Souza, eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, né? De saber definir as diferenças do turismo empresarial para um turismo de lazer, na realidade de vocês. Bom, falando um pouquinho do turismo, da viagem empresarial, né, ela parte muito para a gente lá de um orçamento, Sim. uma base orçamentária para isso, em que eu vou entender no melhor custo-benefício qual é a melhor opção de voo, qual é a melhor opção de dia para esse diretor, para esse líder poder fazer as viagens dele. Então, vai muito da adaptabilidade. Sim. E a parceria com uma empresa de turismo vai para nos ajudar nisso. Não é nossa atividade fim, então a gente precisa de alguém que tenha com expertise, né? Esse know-how para nos auxiliar nisso. Sim. A busca pelo melhor preço, pelo melhor dia, pelo melhor horário, e adaptar e organizar isso de uma forma que não atrapalhe as entregas do diretor que vai viajar. Claro. E que tudo funcione de uma forma ali mais... Que um erro no lazer é ruim, ele compromete, mas acho que no empresarial ele potencializa isso, né? Assim, o lazer, eu acho que de tanto estar nesse ambiente empresarial, nessa questão do planejamento, até quando é viagem a lazer, eu gosto de planejar a dia que vai sair, olho tudo, olho as opções de voo, olho o que eu já planejo que eu vou fazer no dia, o que eu não vou fazer. O que é chato, né? Quando você pega uma situação de cancelamento de voo, uma logística que não ficou encaixada na sua necessidade, é ruim, Cansa mais, você perde tempo. Você já começa uma viagem que era para você estar com a motivação a 1000, você já começa... desmotivado. Desmotivado. E a importância como você falou, né? Não é expertise de vocês, então vocês precisam de uma agência para poder fazer isso. E a importância também na questão do suporte, da necessidade de você conseguir algo que, à medida que a empresa necessite, você tem ali de prontidão alguém para poder te atender o mais breve possível, que eu acho que o corporativo também pede isso, Sim, né? É assim, eu acho que como gestor e aí qualquer outro empresário, ele tem que identificar dentro do negócio dele quais são as atividades fim dele. Sem dúvida. Então, as viagens dos nossos diretores é um meio de entregar o resultado para a nossa atividade fim. Então, o que não é atividade fim, eu preciso ter parceiros, preciso ter gente com know-how para me auxiliar nisso e evitar que eu perca tempo, que eu faça errado, que eu gaste mais. Então, a gente pensa muito assim. De fato, se não é minha atividade fim, eu tenho que ter alguém para poder entregar aquilo que eu preciso. E assim, uma coisa que eu falo muito nas visitas quando eu vou a grandes empresas é o seguinte, às vezes tem um setor parado, travado com a logística, que é algo que você pode terceirizar, que você não tem custo para isso hoje, pelo menos na nossa empresa não tem um custo para isso, e você trava ali às vezes 1, 2 funcionários que você está deixando aquele funcionário sem produzir algo essencial para sua empresa, e trabalha aqueles funcionários para trabalhar em cima de logística, para eles procurarem o melhor voo, as oportunidades. Então assim, eu costumo muito falar isso, que às vezes você está colocando um funcionário que poderia estar 1 ou 2 funcionários que poderia estar te atendendo de diversas outras formas para fazer algo que tem uma empresa capacitada com expertise suficiente para fazer. Isso acontece muito das empresas, muito mais do que a gente imagina, sabia? E às vezes o empresário não enxerga, mas isso é gestão de tempo, gestão de custo, gestão de pessoas. Você tem que, de fato, delegar aquilo, não é sua atividade fim, para quem sabe fazer. Para quem sabe,
Para quem vai te trazer resultado no curto espaço de tempo e fazer você E assim, a pessoa não focar. teve aquele treinamento, aquele speed para Exato, aquilo. exato. Então você tá dando uma função para ela que ela talvez não é a pessoa ideal para poder fazer. Então você está correndo ainda riscos de erros, cometer erros com essa pessoa, que depois Sai mais caro, o retrabalho sai mais caro. caro, é isso aí. Então, hoje a gente tem lá grandes empresas lá hoje na agência que trabalha com a gente e a gente tem sempre buscado essa excelência nesse serviço. Porque a gente entendeu, né, depois de um tempo, o quão é importante esse serviço empresarial. Não é algo que você atende o cliente hoje e aí você espera. Não, é o cliente que tem uma necessidade específica, ele vai demandar, mas assim, você precisa ter um suporte, você precisa entregar qualidade de serviço, você precisa entregar preço. Exato. Né? E são poucas empresas de turismo hoje que têm um setor específico só para isso. E a gente teve esse entendimento, até da primeira visita que eu fiz com você lá, eu te passei isso, a gente teve esse entendimento dessa necessidade. Colocar uma ou outra pessoa específica para atender determinadas empresas, para trazer esse atendimento que até então a gente acostumada aqui na cidade e região com aquele atendimento, aquela peneirona. Todo mundo dentro vai cessando ali e vamos tirando aos pouquinhos e vamos atendendo. Não é personalizado. Isso, não tinha um segmento claro. Pô, esse cara aqui é um cara que demanda, um cara que precisa de urgência e tal. Então, não posso atender esse cara da mesma maneira que esse aqui, que está procurando uma viagem para lazer, que ainda vai conversar com a esposa, ainda vai ver com os filhos se é a melhor opção. Então, enfim, acho que isso também é muito importante, né? Eu costumo conversar com algumas pessoas que vendem serviço, que o que ela vende de fato, no seu caso, eu enxergo muito, você não vende passagem, você não vende deslocamento. Sem dúvida. Você vende o impacto que isso traz na vida do empresário. Então, falando de Cabral e Souza, você vende para mim gestão de custo, você vende sem orçamento, dúvida. Você vende logística rápida. Então, é muito mais o impacto que o parceiro causa, você como serviço, você causa no outro, no negócio do outro, do que de fato a passagem. Porque se eu olhar para a passagem no sentido... Si, né? O produto, né? O produto dela sai mais barato colocar uma secretária, alguém, para poder ficar o dia todo ali fazendo cotação. Mas não é minha atividade fim. Exatamente. Não é aquilo para fazer mudar o ponteiro do negócio. Exatamente. E muitas vezes ainda você tem o risco disso aí virar uma bola de neve e comprometer e gerar Não, e aí se a pessoa erra, aí vem retrabalho, remarcação. Exatamente. E é o tempo que aquela pessoa teria para poder fazer outra coisa. Sem dúvida. Tá focada em ficar ligando para as companhias aéreas para remarcar voo. Aí... É isso mesmo. E falando agora um pouquinho de lazer, né? Vamos sair um pouco agora do corporativo. Você gosta de viajar muito a lazer, Israel? Você geralmente viaja quantas vezes por ano? Parece que o empreendedor não tem férias, né? Mas assim, eu gosto, sou apaixonado por viajar. Ultimamente eu tenho viajado a lazer menos, de fato, por foco nos projetos, foco naquilo que eu quero fazer dar certo durante esse ano. Mas sou apaixonado por viagem, por conhecer locais novos, culturas novas, pessoas novas. Qual é o local novo? Qual é o local que você vem à mente assim que você gostaria de conhecer, que você ainda não conhece? Cara, eu me apaixonei pelos Estados Unidos. Sim. Então, acho que fazer uma imersão lá no Vale do Silício, naquela região ali é um sonho hoje. Sim. E coloco também na prateleira a China. China, legal, cara. Deixa eu passar uma semana, 10 dias na China, olhando o lado também do negócio, vai ser disruptivo, porque a gente assiste muita coisa, né? Busca, o chinês tá... É isso que eu ia falar, você quer falar em empreendedorismo... É como se o China estivesse em 2050 e a gente aqui no Brasil em 2025 ainda. Os caras são líderes assim em quase tudo, né? Então acho que hoje, se eu pudesse escolher, acho que eu iria para a China primeiro. Legal, legal. Eu também gosto muito dos Estados Unidos. Agora sim, a gente tem uma cultura muito forte de Flórida, né? Sim. Muito Flórida, Disney, Miami e tal. Aí aquele outro lado interessante lá dos Estados Unidos que você pode fazer até de carro, né? Exato. Eu tenho vontade de ir para poder fazer essa imersão lá. Isso. E passar ali no Grand Canyon e conhecer os outros cantos. Exatamente. De fato, a Flórida, a Disney
é apaixonante, né? O cara vai uma vez, com certeza. quer ficar retornando sempre, porque encanta. Você chega lá, você fica encantado. É verdade. Independente da idade, você fica deslumbrado com tudo que você vê. Você viaja mais de Duas. 2 vezes, né? Tá na média. Tá na média boa. Esse é meu lema lá também, 2 viagens por ano. Então, acho que é o essencial Dar pra uma gente. esparecida, botar a cabeça no lugar e voltar com mais gás, Cara, né? e quanto faz bem viajar, né? Eu acho que a muito viagem, ela te traz, assim, algo que você não consegue em quase lugar nenhum, cara. Revigora, né? Você Revigora. volta de cabeça limpa, com ideias novas, com... Eu penso que, assim, as minhas principais ideias, sabe, que fluíram, que me motivaram a fazer algo diferente e tal, todas surgiram de viagens que eu fiz, conhecendo culturas diferentes, observando, sabe, coisas que é fora da nossa realidade. E quando você volta, você fica mexendo com aquilo ali na sua cabeça e tal, você fala, cara, vale a pena você fazer algo novo, algo diferente. Eu acho que viajar traz isso pra você, né? Não, se eu pudesse viajar mais, viajaria, mas por enquanto não. É verdade. Israel, tinha uma coisa que eu queria saber aqui, que a gente pulou da parte de liderança, mas que era importante, né? Você hoje tem uma rotina bem grande, né? Bem ativa, que é à frente da Cabral e Souza, né? Você também tem uma mentoria voltada para a liderança, né? Também palestrante. Como é que é conduzir tudo isso, cara? Como que você faz? E família também, né? Uhum. Acho que família ocupa também um espaço muito importante nessa nossa rotina do dia a dia. Como é que você consegue atribuir tudo isso? Bom, de fato eu tenho aprendido a priorizar aquilo que é mais importante Sim. na cadeia, então a família precisa vir em primeiro lugar. Sem dúvida. E assim, foi muito que você falou sobre renúncia. Verdade. Então, meu foco na Cabral continua o mesmo, continuo trabalhando da mesma forma. Finalizei a noite, eu começo a pegar no digital e aí, às vezes sem hora para acabar, final de semana, eu faço reunião nos finais de semana. De fato, em busca daquilo Sim. que eu acredito, eu retomei o digital muito como um sonho, como um propósito Legal. que eu tenho para mim. Mas não posso deixar isso impactar Sim. no que é meu trabalho hoje, naquilo que eu entrego todos os dias. Então, vai dar renúncia, né? De chegar Sem em casa, às vezes, dúvida. à noite e sair para passear algo, parar, trabalhar um pouco, fazer reunião, buscar um curso ou alguma formação que vai trazer mais conhecimento. Vai fazendo as conciliações. Vai fazendo as conciliações para poder chegar no objetivo. Pô, legal, cara. E essa mentoria, Zé, como você falou, você está sempre em São Paulo e aqui. Como é que você consegue, né? Você tem uma relação hoje de mentorados, né? É tudo voltado para liderança. Isso. Como é que funciona essa mentoria sua hoje? Você consegue online? É o digital que você trabalha forte isso? Online. Hoje, de fato, para mim, o que eu acredito, online é a escala de qualquer negócio. Sem dúvida. E também de um braço educacional, de um braço voltado para isso, você vai para online para poder escalar. Então, todas as minhas experiências profissionais recentes foram digitais. De fato, hoje o mundo é digital. Então, você precisa adaptar o seu negócio para extrair do digital. Sem dúvida. Aquilo que ele tem para entregar. Então, essa parte da mentoria voltada para a liderança, os cursos, 100% digital. E a gente faz um trabalho de sessão estratégica de liderança, entende o negócio da pessoa, faz um diagnóstico, faz um diagnóstico das pessoas que trabalham com ele e estrutura um planejamento ali de 6 meses, 1 ano. E eu entrego para a pessoa esse planejamento para ela poder... Você faz um acompanhamento nesse período, né? Os primeiros 3 meses, sim, tá dentro da mentoria. Legal. O pós disso, aí vai muito se o mentorado quiser o né? acompanhamento, a necessidade. Mas o planejamento é muito claro. Para a pessoa buscar isso hoje, ela consegue. Tá lá na bio, né? A gente quer deixar seu Instagram aí? @IsraelLisboaC no final. Legal. Tá lá na bio, é só clicar lá. Na bio tem um curso online gravado. E aí, se quiser uma mentoria algo mais personalizado, uma sessão estratégica de liderança, aí chama no direct que a gente
Pô, legal. Personaliza isso para aquilo que a pessoa precisa, para o negócio dela. Legal. Ou para o líder de alguma equipe que às vezes não é o dono, Sim, mas quer, sim. quer aprimorar. Aprimorar sempre é bom. Acho que vou clicar lá, hein? Bom, Nunca pode se parar essa aprimoração, né, cara? Você sair, você achar que você já tá preparado para tudo, acho que é o grande erro, né, que a gente comete hoje, porque a busca incessante pelo a conhecimento ela busca tem que ser incessante. diária. Então não adianta você achar que sabe tudo, É. que você não tem nada para aprender com Sem os dúvida. outros. Conhecimento liberta. Na verdade, não é o dinheiro que traz poder, é o conhecimento que Exato. traz poder, né? E a forma como você usa esse conhecimento. Exatamente, exatamente. Eu me recordo de uma passagem bíblica, Sansão não, desculpa. Me esqueci o nome dele agora, que ele pede sabedoria, que Deus pergunta para ele o que ele mais gostaria de ter. Ele podia pedir o que ele quisesse de riquezas. Ele pede a sabedoria para ele saber governar o seu povo. Salomão, lembrei, Salomão. Ele pede sabedoria para poder governar o seu povo. O que ele conseguiu com a sabedoria? Ser um dos reis mais Exato. ricos que já existiram na face da terra. Então, sobre aplicar, né? Exatamente. Então a importância de você ter o conhecimento, ter a sabedoria. E acho não me canso de participar desde um curso gratuito a uma formação que eu possa investir, sem dúvida, online ou presencial. Quem hoje para você assim é referência de liderança que você tem assim como... Eu aprendi muito com meu pai, minha mãe, com Cabral, Mariá, com Toninho. Sim. Então, foram professores que eu tive ao longo da minha vida e que continuam sendo meus professores. Sim, sim. E quando a gente vai para o âmbito do digital, para essa galera maior, cara, tem muita gente, viu? Mas tem um cara que eu conheci pessoalmente, convivo lá no ambiente lá em São Paulo, que superou minhas expectativas, que é o Caio Carneiro. Talvez não seja hoje um dos mais conhecidos, mas é um cara que... Assisti muito ele. Gestão de pessoas, a liderança dele. Sim. É um cara que, toda segunda-feira ele tá lá no Vêndice, 8 horas da manhã, para fazer reunião de alinhamento com o time comercial. Dia 30 eu tive a oportunidade, através de um amigo que eu fiz lá, o Guilherme, de acompanhar o fechamento de vendas dele. E do Caio ficar lá até meia-noite, meia-noite e 40, de sair lá 1 hora da manhã, junto com a galera fazendo fechamento. Legal. Então, quando eu hoje olho para a liderança, o Caio hoje tem sido uma figura importante no comportamento. Sim. Que eu consegui observar, reconhecer ali no dia a dia. Legal. É um cara... Mas nossa, tem tantos outros aí. Sim, tem uma relação aí, uma prateleira aí alta, né? Tem uma galera forte aí. Tem. Agora, legal que você citou seu pai, cara. Eu fiquei pensando, acho que a primeira referência que a gente tem, ela vem de casa, né? Ela vem de dentro. Aprendi a gerir pessoas na minha adolescência com ele. E aí me fez pensar também, né? Como meu pai também é uma referência para mim, né? Meu pai é aquele tipo de cara seguro, aquele cara que sabe o que ele tá fazendo, sabe onde ele tá pisando. E isso, assim, crescer num ambiente desse, tipo assim, eu nunca vi meu pai passar por uma dificuldade financeira, não porque ele tinha muito, porque ele sabia usar os recursos de forma adequada, que nossa família vivia confortavelmente e meu pai nunca foi aquele cara de fazer loucuras, sabe? Então, assim, hoje eu tenho uma referência do meu pai muito forte em relação a isso, essa gestão financeira dele. E de fato, assim... O cara que era funcionário público... O exemplo arrasta e começa dentro de casa. Sim, sem dúvida. Ele era funcionário público e ele começou a empreender ainda sendo funcionário público, né? E assim, ele conseguiu construir as coisas dele e tal, e sempre ficava aquela referência de meu pai como uma pessoa sempre centrada, pé no chão, sabia onde estava pisando, sabia o que estava fazendo. Então, como isso é importante, né? Quando você cita seu pai, me remete muito a isso, como é importante você ter uma referência dentro de sua casa, né? Para saber assim, meu pai é uma referência para mim. E às vezes, assim, na correria, em tudo, a gente acaba não
não observando muito todo o aprendizado que a gente tem ao longo dos Sem anos. dúvida. Então, como isso me moldou, e aí falando da experiência, eu aprendi a gerir pessoas. De fato, com ele na hamburgueria, era muito novo ainda. Sim. E tinha dia que queria demitir todo mundo. Aprendi a lapidar as pessoas, a extrair o melhor das pessoas com o sermão dele de liderança, meia-noite, É meia-noite isso e meia mesmo. indo para casa. A sua principal referência, às vezes, está do seu lado e você não percebe. E isso me moldou hoje para a função que eu exerço dentro da Sim. Cabral e para aquilo que eu comecei a empreender no digital. De fato, Com certeza. você começa a carregar esse aprendizado, né, ao longo desses anos. Verdade. Você olha para trás e fala assim, pô, essa situação que eu passei lá na hamburgueria, que eu queria demitir todo É mundo, verdade. eu aprendi a lidar com cada um de uma forma diferente, aprendi a lapidar cada um de uma forma diferente, justamente para extrair o melhor dela e aquilo que a gente precisava para entregar. Verdade. Não, é isso mesmo. E assim, quando eu falo de meu pai não foi aqueles que me deixou com empresa para cuidar. Não, meu pai me deu o principal que um pai precisava dar para o cliente, para um filho, que é educação, postura, caráter e referência. Que é melhor do que ter deixado qualquer coisa, né, de bens materiais, de algo para eu poder cuidar. Mas assim, quando a gente fala de referência, é isso. A referência não é material, ela é comportamental, né? Então, quando você tem uma referência dentro da sua casa, do seu lar, então isso é importante. E às vezes você não enxerga, mas você tem. Às vezes você busca em outro local e a referência está do seu fora lado. o que está do lado, para você aprender todo dia. Cara, que papo legal, viu? Bate-bola rápido aqui pra gente finalizar, que o pessoal já tá buzinando aqui pra terminar o podcast. Mas vamos lá. Manda o povo acalmar. O país que você quer conhecer, você já sinalizou que é a China, né? China. Legal, você me leva que eu quero ir também. Bora. Um erro que virou lição. Um erro que virou lição. Não planejar antes de executar. Legal. Acho que hoje, para mim, a base de qualquer coisa que eu vou fazer na vida é planejar antes. Se é no negócio ou se não é executar antes de planejar. Isso. Correto. Exato. Não executar antes de planejar. Entendi. Planejamento é a base daquilo que você quer alcançar através da execução. Verdade. Então, eu já tomei muita pancada por não parar e o planejar de índice fato. De empresas que começam e findam rapidamente é justamente isso aí que você falou, né? Que é executar de qualquer maneira sem um planejamento. Claro que no dia a dia você busca o crescimento ali. Alguns brincam que é melhor crescer e depois organizar. Sim. Mas eu acredito que dá para fazer os dois juntos. Sem dúvida. Dá para você planejar, executar, buscar crescimento de forma estruturada. Verdade. Um livro que todo líder deveria ler. Tem muitos livros bons aí. Cita um aí que você gostou. Ultimamente tenho buscado ler outros, mas acho que o livro que virou minha chave, eu li esse livro, acho que eu tinha 19, 20 anos, é um de Daniel Goleman, que fala a inteligência emocional dos líderes de sucesso. Legal, cara. Foi o livro que virou minha chave quando eu era mais novo. E o que tá ligado à inteligência emocional hoje é surpreendente, né? Tudo praticamente passa pela inteligência emocional. É o mal do século. Não existe líder bom sem inteligência emocional. Exatamente. Não existe. Foi o livro que mudou minha mentalidade naquela época e legal, acho que todo mundo tinha que ler ele. Sim. Uma frase que te move a liderar. Liderança não é um cargo, é um estilo de vida. Pô, legal, cara. Com essa aí a gente finaliza mais um capítulo do nosso podcast, tá? Eu quero primeiro fazer um agradecimento aí à própria Cabral, né, que é um dos nossos apoiadores aqui. Quero também agradecer aí na pessoa de Israel, Toninho, do todo o grupo. Quero agradecer também aí ao Aras Bangalô, na pessoa de Alexandre, que é um também de nossos parceiros aí. Obrigado, Israel, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Foi um papo muito legal. Acho que liderança também está na minha veia, então gosto muito de conversar sobre isso, empreendedorismo, né? E conversar também. Até mais tarde, meu pessoal tá. Sim. Acho que é uma conversa aqui que não ia parar muito cedo, não. Mas obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui
participando do projeto. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. De fazer acontecer. Então, ter a coragem de botar a cara, de gravar, de trazer outras pessoas para mostrarem a história, a realidade. Verdade. Então, é um prazer fazer parte do início desse projeto, de poder participar contigo. Valeu. Prazer é meu, obrigado. Tamo junto. Obrigado, viu? Conte com a gente aí, com a nossa agência. Aí, vamos, organiza a nossa viagem para a Vamos China. organizar. Aqui um pequeno mimo aqui, tá? Do podcast para você. Obrigado. Pode abrir aí. E aí, galera, chegamos ao final aí de mais um podcast, tá? Nós temos aí nosso Instagram, @VIP Universal Tour. Sigam a gente lá. A gente também tem nosso canal aí no YouTube, né? VIP Universal Tour é o nosso canal. Gostou? Abri pra mostrar pra galera. É lá pra mesinha lá do escritório. Aí, ó. Personalizado. É só um mimo aí pra você lembrar Obrigado. desse dia aqui. Então é isso, obrigado aí a vocês que nos acompanharam aqui até agora, né? Um abraço aí, boa noite pra todo mundo e até a próxima. Valeu. Valeu.